Então vamos lá. Então, bem-vindos os que chegaram agora por último. É um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos retomar a partir das cláusulas especiais da compra e venda. Então, se você estiver acompanhando pelo material, a gente vai falar de retrovenda, vamos relembrar as cláusulas especiais, ficou faltando duas na nossa última aula antes do YouTube começar a pifar. E aí, para que a gente consiga concluir o conteúdo de contratos, certo? Então, iniciando, a primeira cláusula especial que nós temos de retrovenda, e aqui só para relembrarmos a nossa conversa da aula anterior, qualquer dúvida, você fique à vontade para participar. Você já conhece o sistema, né? Então vamos lá. Retrovenda. Retrovenda é uma cláusula especial prevista no contrato, que pode ser prevista num contrato de compra e venda. E o que a retrovenda estabelece? Então, o indivíduo que está vendendo o seu bem, o seu imóvel, e para a retrovenda tem que ser imóvel, ele faz a venda deste imóvel e estabelece lá no contrato de compra e venda esta cláusula chamada cláusula de retrovenda. E o que esta cláusula garante neste momento, vendedor? Garante a ele o direito de, em até 3 anos, poder recomprar o bem vendido. Então, a retrovenda é uma cláusula colocada pelo vendedor para que ele possa exercer o direito de recomprar o bem imóvel que foi vendido. E a gente pode parar para pensar assim, poxa, mas qual é o sentido que haveria em uma pessoa vender uma coisa para realizar a retrovenda? Normalmente, isso acontece em situações em que a pessoa tem algum apreço ou um valor afetivo voltado para aquele bem imóvel, né? Então imagine que é uma casa que a pessoa cresceu, passou a infância, é da família há anos e precisou vender. E ele acredita que conseguirá recomprar em um tempo, é só uma situação momentânea. E aí, ele pode exercer o direito de retrovenda, lembrando que é em até 3 anos, prazo de natureza decadencial, prazo para ser exercido. Uma coisa interessante que nós temos na retrovenda é que, para exercer a retrovenda, não há necessidade de concordância do novo dono. Então vamos imaginar a seguinte situação: o Leonardo vende uma casa para o Mauro. E como o Leonardo gosta dessa casa, ele coloca no contrato este compromisso de retrovenda, esta cláusula de retrovenda. Então, o que isso garante para o Leonardo? Que, a partir do momento da venda do imóvel, ele vai ter até 3 anos para recomprar a casa que ele vendeu para o Mauro. Ah, se depois de 2 anos o Leonardo levantou dinheiro e quer recomprar a casa, ele vai chegar para o Mauro e vai falar: eu estou comprando a casa de volta. O Mauro vai falar: não quero vender, eu gosto da casa, o problema é seu. A retrovenda coloca a titularidade do exercício do direito sobre o proprietário inicial, sobre o proprietário originário, que no nosso exemplo é a figura do Leonardo. Então aqui não interessa se o atual dono não quer vender o imóvel. A retrovenda justamente existe para garantir isso, para garantir que o vendedor primeiro consiga recomprar o bem imóvel mesmo sem a vontade do atual proprietário. Ele o faz em até 3 anos. Passados 3 anos, ele não consegue mais exercer Certo. esse direito da retrovenda. Certo? Então, em até 3 anos, ele tem essa possibilidade de exercer o direito da cláusula de retrovenda. Bom, falamos então isso só para relembrar, né, a circunstância da retrovenda. É importante que a cláusula de retrovenda seja registrada em cartório, né? E como que a retrovenda se extingue? Quais são as hipóteses de extinção da retrovenda? A retrovenda, e isso também eu estou pontuando aquilo que é mais importante, né? Porque nós já tínhamos conversado sobre isso. A retrovenda ela é extinta ou pelo exercício dela, então o antigo dono vai lá e exige o imóvel e compra ele de volta, ou ela é extinta pelo decurso do prazo de 3 anos. Então, passou os 3 anos, ele não consegue mais adquirir o bem pela retrovenda, né? A não ser agora se o novo dono quiser vender. Aí é uma outra situação. Ou também, se o próprio dono inicial renunciar à cláusula de retrovenda. Então, na nossa hipótese, o Leonardo, percebendo que ele
não vai conseguir levantar o dinheiro para recomprar o imóvel, ele pode abrir mão da cláusula de retrovenda. E aí, isso é perfeitamente possível, ele conseguiria fazer isso. Então, nós temos três formas de extinção da retrovenda: pelo seu exercício, pelo decurso do prazo de mais de 3 anos, né, sem que ela seja, sem que aconteça, né, isso, ou pela renúncia desta cláusula, certo? Um último ponto, né, que eu não posso deixar passar, é que na retrovenda eu não tenho um novo contrato. Então vamos pensar, partindo do exemplo do, nós usamos aqui o Leonardo e o Mauro. O Leonardo vendeu o imóvel para o Mauro e foi colocado lá uma previsão de cláusula de retrovenda. Quando o Leonardo reivindicar o imóvel de novo, dentro dos 3 anos, ele vai exercer um direito previsto no próprio contrato inicial de compra e venda. Não é uma nova compra e venda. Nós temos exatamente o cumprimento daquele contrato anterior. E qual a consequência prática disso? Em não ser um novo contrato, e sim o cumprimento do anterior, porque é o anterior que previu a retrovenda. Ele não vai pagar imposto sobre essa retomada do imóvel. Porque quando ele vender o imóvel para o Mauro, vai ter incidência de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Agora, quando ele pegar de volta, ele não tem que pagar ITBI de novo, não tem essa necessidade. Certo? É, alguma dúvida sobre retrovenda? Se você tiver, manda para mim aí a dúvida que você possui sobre retrovenda. Dá um tempinho aí, caso alguém queira perguntar sobre isso. Aí é só você me mandar uma mensagem, eu libero seu microfone e me chama, e aí você faz a pergunta, beleza? Isso a qualquer momento. Segunda cláusula especial da compra e venda é a chamada venda a contento. E o que, que é venda a contento, né? E aqui é muito interessante nós pensarmos nessas relações com as palavras. Então, na venda a contento, eu tenho a possibilidade de realizar uma experimentação sobre o objeto, né? Sobre a coisa que eu estou adquirindo, né? Então, na venda a contento, se coloca uma cláusula no contrato de compra e venda permitindo que o comprador desfaça o contrato se ele não ficar satisfeito, não ficar contente, né, pelo negócio realizado. Por isso, venda a contento, porque é uma venda sujeita a um contentamento. A gente chama de venda a contento, porque nós estamos diante de um contrato de compra e venda que será tutelado, né, a partir de uma ideia de contentamento, de satisfação, de felicidade trazida pela coisa adquirida. E aí nós trabalhamos que na venda a contento, quando a pessoa só vai confirmar, né, a aquisição da coisa pela sua manifestação de contentamento, nós temos dois tipos de venda a contento, né? Nós temos a venda a contento suspensiva e temos a venda a contento resolutiva. De novo, temos, então lá do comecinho, para que você compreenda muito bem essa situação. Nós temos dois tipos de venda a contento. Lembrando que venda a contento é aquele contrato de compra e venda cujo efeito, cujo resultado, a concretização está condicionada à manifestação de contentamento do comprador. Ele vai experimentar a coisa e, se ele gostar, ele então vai efetivamente adquirir a coisa. Então, isso é venda a contento, independente da modalidade. Mas dentro da venda a contento, nós temos duas modalidades. A primeira modalidade é a chamada venda a contento suspensiva. E a segunda modalidade, venda a contento resolutiva. Qual a diferença entre elas? Na suspensiva, o comprador não paga o preço. Ele empresta a coisa, vamos imaginar um carro, empresta o carro, usa o carro por um tempo, e aí, quando ele manifestar o seu achismo sobre a coisa, se ele gostar, aí ele paga. Se ele não gostar, ele devolve o carro. Vai funcionar como um empréstimo. Para a gente lembrar, né? Vamos sempre tentar fazer algumas correlações para facilitar a vida de todo mundo. Por que suspensiva?
venda a contento suspensiva? Porque ela vai suspender o pagamento até o momento em que houver essa manifestação de gosto, de apreço sobre o objeto. Então, vou a uma loja, que é um exemplo de venda a contento que a gente faz principalmente em cidade pequena, que acaba sendo extremamente comum e às vezes a gente não para pensar nos nomes, né? Venda a contento suspensiva, inclusive. Sabe quando você vai numa loja e você pega algumas coisas e leva para sua casa para experimentar, sabe? O pessoal chama de condicional. É condicional ao quê? Condicional a você ter gostado do negócio. É a lógica da venda a contento. Então você pegou lá um monte de roupa, encheu a sacola de roupa, levou a sacola para sua casa. Eles te emprestaram a roupa. É a lógica da venda a contento. Você vai experimentar. Se você gostar, você volta e paga. Venda a contento suspensiva, porque o pagamento só acontecerá após a expressão ou manifestação do contentamento. Beleza? E a venda a contento resolutiva, que é a segunda situação que nós temos, né? Na resolutiva, o comprador ele já paga imediatamente. Então ele imediatamente adquire a coisa e paga antes de experimentar, inclusive. É, Aí, se ele gostar, ele já continua, porque ele pagou, tá tudo certo. Se ele não gostar, ele devolve a coisa e pega o dinheiro de volta devidamente atualizado, né? Então, a diferença entre venda a contento suspensiva ou resolutiva não é o condicionamento ao gostar, porque isso tem nas duas. A diferença é quando acontece o pagamento. Se o pagamento acontecer no momento em que o comprador pegar o objeto, pegar a coisa, ela é resolutiva, porque ele já pagou. Agora, se o pagamento for após a manifestação de contentamento, ela será suspensiva, né? Então, na verdade, uma diferença extremamente simples entre essas duas situações. Só que nós temos que tomar um cuidado aqui, pessoal, e eu peço que vocês prestem muita atenção sobre isso. Lembra de uma regra que nós já trabalhamos várias vezes sobre contratos, que é aquela regra do res perit domino, que é a coisa perece para o dono. Na venda a contento suspensiva, ou seja, não houve o pagamento ainda pelo comprador enquanto ele não manifeste o seu gosto, o seu apreço pela coisa, nesse tipo de compra e venda, nós temos um empréstimo até a confirmação da compra e venda, ou seja, quem é dono da coisa? O vendedor. Nessas hipóteses, o dono da coisa é o vendedor, se for venda nesse exemplo da suspensiva. E se alguma coisa acontecer, obviamente não sendo por dolo, alguma coisa acontecer e gerar ali algum prejuízo, o prejuízo é suportado pelo vendedor, porque ele é o dono da coisa e a coisa perece para o dono. Agora, se for uma compra e venda resolutiva, em que o comprador já paga na hora, e aí vai experimentar a coisa, ele já se tornou dono naquele momento. Então, se a coisa se perder, ele experimentando, por mais que ele não tenha gostado, o prejuízo é dele e não do vendedor. Ele vai perder o dinheiro pago. Então, por que a gente tem que entender essas diferenças? Imagine que você seja contratado para realizar um contrato de compra e venda. E aí você, prestando a sua assessoria, que eu espero que vocês façam muito isso, que é uma forma muito legal de se evitar processos, inclusive, né? Você percebe que ali era uma situação em que poderia ter uma venda a contento. E aí, qual que é a tua postura? Se você está patrocinando a defesa contratado pelo vendedor, a compra e venda, a venda a contento suspensiva, ela não é tão boa para o vendedor se acontecer alguma coisa. Agora, se você está advogando para o comprador, a compra e venda suspensiva é melhor, porque os riscos na suspensiva são maiores para o vendedor e o risco na resolutiva são maiores para o comprador. O risco do perdimento da coisa, né? Da coisa perecer, do perecimento da coisa. Beleza? Tudo certo? Venda contento? Qualquer coisa, já sabem, mandem. Professor, Oi, vamos lá, Jonathan. invertendo um pouco a questão, vamos supor na venda contento suspensiva. Tá. Durante esse prazo de
experimentação, o vendedor pode desistir da venda também? Ah, tá, é uma excelente pergunta. A princípio, essa desistência não seria uma desistência por parte do próprio vendedor, né? Nós não podemos nos esquecer que o direito do arrependimento ele só vai acontecer nas hipóteses previstas expressamente para isso, né? E as hipóteses previstas do arrependimento elas são extremamente pequenas e, quando previstas, normalmente elas protegem o comprador e não o vendedor. Então, se o contrato previu em algum momento o direito de arrependimento para ambas as partes, tranquilo. Agora, se ele não previu, o arrependimento não faz parte da experiência contratual. E se isso acontecer, eu posso ter as consequências do descumprimento da regra, da cláusula contratual como um todo. Tudo bem? Entendeu? Mais alguém? Mais alguém? Tá. Qual é o prazo para o comprador mostrar que responder se ele quer ou se ele não quer, se ele gostou ou se ele não gostou, né? Primeiro ponto, a legislação não nos coloca prazo. O prazo vai ser o prazo fixado no contrato. Ah, mas o contrato não fixou prazo nenhum. Qual será o prazo? Aí o vendedor vai notificar o comprador judicial ou extrajudicialmente, apresentando ali um prazo. E aí o comprador vai ter que respeitar este prazo para a resposta. Ok? Tudo bem, então? Vamos para a próxima cláusula especial de compra e venda, que é a preferência. Ou você também vai ouvir o termo preempção. E aqui já são as duas últimas que nós não conseguimos trabalhar na aula passada, por problemas de internet. Primeira coisa que eu preciso já pontuar para vocês: tomem muito cuidado com a nomenclatura preempção. Este instituto, esta cláusula especial da compra e venda prevista no Código Civil, né, que a gente tem lá no artigo 513, né, salvo engano, que vai a partir do 513, qual que é a situação dela? Ela chama preferência ou preempção. Por que eu estou pedindo para vocês terem muita atenção com isso? Porque existe um instituto no direito processual civil que se chama perempção. E é muito perto um do outro. Então, no direito civil é preempção e no processo civil só tem um R no meio dos dois S. No processo civil é perempção. É péssimo nós termos nomenclaturas tão parecidas. É muito ruim. Mas, infelizmente, elas estão assim mesmo. Perempção é o Instituto de Direito Processual, que é quando a parte do processo deixa o processo ser arquivado, o autor do processo deixa o processo ser arquivado 3 vezes, por desídia mesmo, por relaxo. Se o autor deixa o processo ser arquivado 3 vezes por abandono, por relaxo, na quarta ele não pode mais entrar. Ele vai ser impedido de ingressar com a ação de novo. Isso é perempção, é a perda do direito da ação, ao exercício daquela ação em específico. Preempção, que é o Instituto de Direito Civil que nós estamos estudando, é preferência. Aqui nós estamos falando de direito de preferência. Como que funciona o direito de preferência? É mais uma cláusula prevista no contrato. A gente vai ver daqui a pouco que existe preempção legal e contratual. Nós temos 2 tipos. Mas, pensando na contratual, é uma cláusula que prevê direito de preferência colocada em favor do vendedor. Então, se nós pegarmos o mesmo exemplo da retrovenda, Leonardo vendeu um bem para o Mauro. E aí? Leonardo vendeu um bem para o Mauro. E coloca no contrato de compra e venda esta cláusula de preferência. O que esta cláusula de preferência ela vai prever? Ela prevê que o Mauro, se for vender o bem, ele tem que primeiro oferecer o bem para o Leonardo, dar a preferência na venda, na compra e venda, para o antigo dono do imóvel. Isso é cláusula de preferência, uma cláusula que estabelece que se o dono atual
for vender a coisa, que ele tem que observar uma regra de preferência. Então, se para ser contratual, isso tem que estar previsto no contrato. Uma diferença, a grande diferença, na verdade, entre retrovenda e preferência, né? Na preferência, eu dependo do atual dono querer vender. Então, o antigo dono, na preferência, não consegue obrigar o cara a vender, né? Ele não tem essa possibilidade, né? Agora, na retrovenda, ele consegue obrigar o antigo, o novo dono a vender para ele de volta. Então, a preempção ou a preferência, ela sempre vai depender da vontade do atual dono. E aí a regra é exatamente essa. Se ele quiser vender, se isso fizer parte da vontade dele ou dos planos dele, aí ele precisa ofertar primeiramente, dar a preferência para, no nosso caso, do antigo dono, para quem vendeu para ele aquela coisa ou aquele objeto, né? Como a gente comentou, a preferência ou preempção, ela pode ser legal ou ela pode ser contratual. A contratual a gente já sabe, né? É aquela prevista no próprio contrato que nós acabamos de comentar. E quando que é, por exemplo, a preferência ou a preempção legal? É, a contratual pode ser chamada de convencional também, tá? A preferência legal, que é a situação que a gente está conversando agora, ela é prevista pela própria legislação. Um exemplo que nós temos é em relação à propriedade condominial. Então, funciona assim. Vamos imaginar que nós tenhamos estão em 5 amigos donos de uma casa, uma chácara, 5 amigos donos de uma chácara. Se um desses 5 amigos quer sair da sociedade, não quer mais ser dono do imóvel, antes dele oferecer para alguém de fora, ele tem que dar preferência para os outros proprietários, que a gente chama de condôminos. O que é condômino? É quem tem domínio comum. Condômino é de comum domínio. Então, domínio é no sentido de ter a propriedade. Então, se eu tenho propriedade condominial, ou seja, várias pessoas donas da mesma propriedade, se uma ou mais quiser vender a sua parte, tem preferência os demais proprietários. André, tem uma pergunta? Acho que só não estava mutado. Vamos lá. Um outro exemplo de preferência legal é a questão de locador-locatário. Se eu tenho um contrato de locação, e o dono do imóvel alugado decide vender, primeiro ele tem que oferecer para quem está alugando o seu imóvel. A pessoa que mora no imóvel a título de aluguel tem preferência na compra. É claro, pessoal, que essa preferência é no mesmo valor e nas mesmas condições. Então, qual que é a ideia que a gente tem por aqui? Como que se exerce a preferência? O dono do imóvel, do bem, vai colocar lá, bom, eu quero 100 mil reais por este objeto. Ele oferece 100 mil reais para quem tem a preferência. A pessoa diz que não tem interesse por aquele valor, ele oferece para terceiros, para gente de fora. Aí algum de fora, ninguém compra por 100 mil. Aí algum de fora vem e fala, não, eu pago 80. Se ele aceitar o 80, antes de aceitar o 80 de terceiro, ele tem que voltar a oferecer para quem tem a preferência os 80. Porque a pessoa que detém o direito de preferência, ela tem direitos sobre os demais nas mesmas condições. Você fala assim, mas eu já ofereci para quem tinha preferência, ofereceu por 100. Talvez por 80 ele tenha interesse. Então, é sempre importante fazer essa oferta, essa proposta para aquele que foi estabelecido como detentor do direito de preferência. Seja por uma convenção, que é uma cláusula contratual, seja por uma determinação legal, como no caso da locação, como no caso da propriedade condominial. Certo? Tudo bem sobre a questão da preferência? Só para a gente fechar, então, essa nossa conversa sobre preempção ou preferência, existe um prazo para se exercer o direito de preferência, né? E aí esse prazo é a partir do momento em que for feita, no caso, a proposta, né? E onde está isso? Parágrafo único do artigo 513. Parágrafo único
do artigo 513 do Código Civil vai apresentar-nos esses prazos para que seja exercida a preferência. E olha o que fala o parágrafo único do 513. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias, se a coisa for móvel, ou a 2 anos, se imóvel. Então, o prazo não pode exceder a 180 dias ou a 2 anos. 180 dias móvel ou não pode exceder a 2 anos se for coisa imóvel. Claro que quando a gente está falando de preferência contratual, o contrato tem possibilidade de estabelecer o prazo em que o direito de preferência será exercido. Só que nós precisamos observar, mesmo na previsão contratual, a regra do parágrafo único do 513. Então, eu posso colocar qualquer prazo no contrato? Posso, desde que ele não exceda 180 dias, se for bem móvel, ou 2 anos, se for bem imóvel. Não é válido, por exemplo, uma cláusula de preferência que coloca lá que o fulano vai ter direito de exercer preferência por até 10 anos, por 10 anos após a oferta. Isso é um absurdo. Então, já 2 anos já é muita coisa, imagina 10, né? Então, né, temos que entender que há uma limitação legal em relação ao prazo máximo, não em relação ao prazo mínimo, tá? E essa limitação legal, ela é diferenciada entre bens móveis e bens imóveis. Mas por detrás, nós estamos falando claramente sobre esse exercício do direito de poder passar na frente de alguém para a aquisição de algo, né? Eu não sei se eu estou enganado ou se eu interpretava de maneira equivocada nas salas. A Mara trabalha numa imobiliária? Não sei se trabalha numa imobiliária, tem algum contato com isso? O... Não sei se você pode me responder, Mara. Não, professor. Não, então eu entendi alguma coisa, sabe-se lá Deus por que eu entendi que você trabalhava na imobiliária. Ok, porque eu ia questionar essa questão das locações, que acaba sendo bastante comum isso. Às vezes o locatário, né, que é quem aluga o imóvel, tem interesse em adquirir a coisa. E aí ele, de fato, passa na frente de qualquer outro comprador de fora, na busca pelo bem, né, na compra desse bem que está sendo vendido pelo dono, né? Beleza? Última cláusula especial para nós fecharmos contrato de compra e venda é a venda com reserva de domínio. Então, última cláusula é venda com reserva de domínio, né? Primeiro detalhe fundamental para a venda com reserva de domínio. A venda com reserva de domínio, ela é exclusiva de bens móveis, né? Então, venda com reserva de domínio aplicável em compras e vendas de bens de coisas móveis. Não existe venda com reserva de domínio de coisa imóvel. Não tem venda com reserva de domínio de uma casa, por exemplo. O instituto daí é outro, tem um outro nome. Inclusive, foi uma pergunta que foi feita para mim na aula anterior, que depois eu respondi por WhatsApp. Então, vamos lá. O nome que nós damos para venda com reserva de domínio é só venda a prazo de coisa móvel. E é muito simples, venda com reserva de domínio. Nós acabamos de falar no exemplo da propriedade condominial, né, que a ideia do condomínio é domínio comum e que domínio tem relação com propriedade. Venda com reserva de domínio se nós quisermos fazer uma tradução bem simplista, seria uma venda com reserva de propriedade, com garantia de propriedade. Ah, professor, o que é isso? Ainda não entendi. Galera, é o seguinte, eu vendi o meu carro a prazo, mas eu tenho medo do que vai acontecer. Então, eu faço um contrato de compra e venda e coloco ali uma cláusula de venda com reserva de domínio. O que ela vai estabelecer? Que eu, Luiz, vendedor, serei dono do meu carro até que seja paga a última parcela. Então, na venda com reserva de domínio, o adquirente, o comprador, não adquire a propriedade pela tradição. Lembra que nós falamos lá atrás que quando for bem móvel, a transferência de propriedade se dá pela tradição? E que a tradição é pela entrega da coisa, né? Quando eu entrego a coisa, eu tenho a transferência de propriedade. Então, bem imóvel se transfere a propriedade pelo registro e bem móvel se transfere pela tradição. Essa é a regra. A venda com reserva de domínio, ela fixa uma exceção a essa regra,
Porque ela vai pegar um bem móvel que a sua propriedade seria transferida pela tradição e não vai deixar transferir pela tradição. Vai dizer assim: a propriedade só será transferida com o pagamento da última parcela. O vendedor continua dono até o adimplemento total, durante o prazo que for o prazo de pagamento, durante o prazo integral do contrato. Isso é venda com reserva de domínio. É um contrato de compra e venda em que o vendedor reserva para si o direito de propriedade, reserva para si a propriedade em si mesmo, até que haja o pagamento integral da coisa vendida. Lembrando que esta coisa tem que ser móvel. E lembrando novamente, porque eu já comentei, né, que na venda com reserva de domínio, a propriedade não se transfere pela tradição, se transfere pelo integral pagamento. Tudo bem? Compreenderam isso? Entendem essa circunstância da venda com reserva de domínio? Então, sobre o vendedor ficar com a propriedade da coisa. Então, aí só para complementar, né, caso alguém tenha alguma pergunta, manda aí para mim, ou libera o microfone e fala. Imóveis comprados a prazo, nós temos um instituto que está lá no 1417, que a gente não vai chamar de venda com reserva de domínio, a gente vai chamar de direito do promitente comprador. Tá? Então, aí nós temos um instituto parecido para bens imóveis, mas não é venda com reserva de domínio. Venda com reserva de domínio é só para coisa móvel. E aqui são alguns macetes, assim como a retrovenda é só para coisa imóvel. Não existe retrovenda de coisa móvel, só imóvel. Foi impressão minha ou alguém falou alguma coisa? Estamos caminhando? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguém ficou perdido no meio do caminho? Alguns desdobramentos também, né, da venda com reserva de domínio. O comprador ele não pode atrasar o pagamento das prestações, mas ele pode adiantar o pagamento das prestações. Lembrando que qualquer atraso, por menor que seja, ele pode ser considerado um inadimplemento. E o inadimplemento é causa de resolução do contrato, né? Nós temos a extinção do contrato pelo descumprimento de uma das partes. E aí nós temos consequência de multa e tudo mais. Ah, professor, mas se o comprador atrasou um dia, isso pode ser motivo para rescindir o contrato? Pode, se o vendedor quiser. É que normalmente o vendedor acaba deixando passar 1 ou 2 dias, até porque a dor de cabeça pode ser até muito maior, né? Certo? E aí, nesse caso, sendo desfeito o contrato, né, pelo atraso no pagamento, por exemplo, o bem será devolvido ao proprietário, que na verdade ao vendedor, que sempre foi proprietário, porque não houve o pagamento integral de todas as parcelas. Então a gente tem essa possibilidade de busca e apreensão da coisa, porque ela ainda pertence ao vendedor. E aí, claro que ele vai ter que devolver a diferença e tudo mais. Mas é possível o bem imóvel retornar ao patrimônio do vendedor, porque ele, na verdade, foi sempre o dono até o momento em que fosse verificado ou constatada o pagamento integral de todas as parcelas, né? Bom, aqui nós temos que também relembrar uma situação, né? Nós falamos há pouco sobre a coisa perece para o dono, né? E isso também é muito importante. Na compra e venda com reserva de domínio, se aplica uma regra excepcional a essa ideia, a essa afirmação de que a coisa perece para o dono. Lembre-se, pessoal, que o dono, na venda com reserva de domínio, é o vendedor, por mais que o comprador esteja com a coisa móvel. Mas o dono é o vendedor, até pagar tudo. Então, se a coisa fosse perdida, o prejuízo seria do vendedor, pela regra do res perit domino, né? Da coisa perece para o dono. Mas não é assim, né? Existe uma regra excepcional na compra e venda por reserva de domínio. Então, aqui não se aplica este parâmetro da coisa perece para o dono. Se a coisa se perder no uso pelo comprador, o prejuízo é dele. Não haverá prejuízo para o vendedor, ele será indenizado.
Então, é um caso que não se aplica a regra da coisa perece para o dono. Isso só na venda com reserva de domínio. Ok? Tudo certo? Bom, alguns pontos que a gente precisa pensar, né? Que a gente precisa compreender. A venda com reserva de domínio, ela tem que ser escrita. Não se admite, a gente sabe que o contrato de compra e venda pode ser verbal, mas a cláusula de reserva de domínio tem que ser por escrito. Isso é uma exigência legal, que é o artigo 522 do Código Civil. Então, é necessário que a venda com reserva de domínio seja feita por escrito. Se nós olharmos, né, essa circunstância, né, vamos dar uma olhadinha lá no 522. Ele diz o seguinte: a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Aqui ele se refere a um registro em cartório deste contrato com essa cláusula. A jurisprudência dispensa a necessidade do registro, tá? Então, por mais que o Código Civil coloque que é necessário o registro, o entendimento jurisprudencial, né, o entendimento dos tribunais, é no sentido de não ser necessário o registro. Ela é válida, só o fato dela ser escrita já torna válida a própria cláusula, tá? Não precisaria do registro. Isso seguindo o entendimento dos tribunais pátrios, né, dos tribunais brasileiros. Bom, aqui algumas considerações que nós precisamos pensar, né, sobre venda com reserva de domínio. Uma coisa, galera, é eu vender, por exemplo, meu celular para alguém e parcelar e coloco lá uma cláusula de reserva de domínio dizendo que o celular só será do comprador depois que ele me pagar todas as parcelas. Isso é tranquilo. Agora, com o carro, acaba sendo muito complicado a venda com reserva de domínio. Porque imagine que você vende um carro para uma pessoa, e nós temos que pensar nessas complexidades práticas, né? E aí a pessoa vai usar o seu carro, você reservou sobre você a propriedade. Então, se você reservou sobre você a propriedade, você também reservou sobre você responsabilidades. Se o carro se tiver um acidente, o carro for destruído, você não vai ter o prejuízo, ok, vai poder cobrar dele. Mas e as multas? E eventual acidente que envolva uma pessoa, por exemplo? Tudo isso pode acabar indiretamente sendo trazido para você, porque aí o carro vai permanecer no seu nome, você vai ter uma dificuldade, por exemplo, para fazer, você não vai conseguir fazer a comunicação de venda por conta da da reserva de domínio. Então, nós temos que refletir sobre a viabilidade dessa cláusula quando estamos falando de compra e venda de veículos, carro, moto, né? De maneira geral. Do resto, ela acaba tendo uma baita de uma utilidade. Então, nós temos essa possibilidade de fazer uso disso. Se você observar o Código Civil, galera, você vai ver que as cláusulas especiais, elas não terminam na venda com reserva de domínio, né? O Código traz mais uma cláusula especial que ele chama de venda sobre documentos. E essa venda sobre documentos, ela é prevista no artigo 529 até o 532. A gente não estuda esta cláusula porque ela não é uma cláusula civil propriamente dita. Ela é uma cláusula analisada em direito empresarial. Então, ela é civil porque está no Código Civil, obviamente, mas quando a gente pensa em venda de documentos ou venda sobre documentos, ela é uma cláusula utilizada no comércio exterior, no âmbito do direito empresarial. E aí, no direito empresarial, vocês estudam esta cláusula. Aqui a gente está falando de venda de grandes documentos, documentos que de alguma maneira representem créditos ou coisa do tipo. Mas isso vocês estudam em empresarial. Com isso, a gente fecha a compra e venda. Nós concluímos o contrato de compra e venda, o nosso primeiro contrato em espécie, para, então, iniciar o contrato de troca ou permuta. Contrato de troca ou permuta, né? Alguém tem alguma dúvida sobre compra e venda? Se vocês quiserem também colocar para mim, não sei se eu estou indo muito rápido, se eu estou indo devagar, se está bom a maneira como a gente está caminhando. Fiquem à vontade, a gente está aberto para fazer os ajustes que forem necessários, tá bom? Me passem esse feedback, ele é importante para
que a gente consiga chegar num ponto de equilíbrio para que você, de fato, entenda, né? Então, o objetivo é realmente que você entenda, que você aproveite o conteúdo que está sendo passado. Vamos lá, então. Obrigado, Jonatas, aí pelo feedback. Vamos lá. Troca ou permuta, o nosso próximo contrato, o nosso segundo contrato em espécie, né? A troca ou permuta, se você abrir o Código Civil, não sei quantos estão acompanhando com o código, né? A troca ela é prevista em um único artigo. Nós temos o artigo 533, incisos 1 e 2, e é tudo que a gente tem sobre troca ou permuta. Então, é bem pequena a previsão que nós temos sobre esse tipo de contrato, tá? Nós estamos diante do contrato mais antigo que se tem notícia, né? A troca, junto com a doação, representam os contratos mais antigos que se tem registrados na história da evolução do direito e das codificações. Nós já trabalhamos em compra e venda, que a compra e venda é uma evolução da troca, porque se troca objeto por dinheiro, em vez de se trocar objeto por objeto, né, coisa por coisa. E a troca é um contrato pelo qual as partes se obrigam reciprocamente a transferir o domínio, a transferir a propriedade de uma coisa por outra, definição que você tem no seu material, inclusive, né? Então, pelo contrato de troca, também chamado de permuta, você pode encontrar também em algumas doutrinas o nome escambo. E você talvez tenha ouvido o nome escambo só quando você estudou a colonização do Brasil nas suas aulas de história lá antigamente, né? Naquelas trocas que eram realizadas pelos portugueses com os índios. A ideia é a mesma. Então, você pode ter identificado contrato de troca, permuta ou escambo. É tudo a mesma coisa. E o que define um contrato de troca, permuta ou escambo? É um contrato pelo qual as partes se obrigam reciprocamente, ambas, a transferirem a propriedade ou o domínio de uma coisa por outra coisa. Então, eu entrego algo e recebo outra coisa. É a base primeira da troca, né? Então, você troca um celular por um notebook, coisas que as pessoas fazem o tempo todo, né? Se você toca, né, um instrumento musical por outro e tal. São circunstâncias em que nós observamos a figura deste contrato, né, o contrato de troca. Uma coisa importante, eu posso ter uma parte de bem, uma parte de produto e uma parte em dinheiro? Posso. Então, quando eu faço uma troca, a troca não precisa ser obrigatoriamente coisa por coisa. Pode ser coisa por coisa mais dinheiro, por exemplo. Ah, professor, mas daí isso não será compra e venda? Depende. O que vai determinar se é compra e venda ou se é troca é o tamanho do saldo, a quantia do saldo. O que é saldo? Saldo é o nome que se dá ao dinheiro usado na troca. Então, se uma parte da troca é feita em dinheiro, isso a gente chama de saldo. Então, o que a gente observa? Eu estou entregando um objeto e estou recebendo um objeto e dinheiro. Ok. A maior parte que está sendo paga para mim, me entregue, né? É objeto ou é dinheiro? Se a maior parte que me foi entregue foi coisa, objeto, é troca. Troca com saldo. Porque eu tenho uma parte em dinheiro. Agora, se a maior parte do que me foi entregue foi dinheiro, é compra e venda. Então, o que vai diferenciar a troca da compra e venda se houver uma parte em dinheiro, né, nesse negócio todo, se for mais dinheiro do que coisa. Então, vamos imaginar, o meu produto que eu estou entregando vale R$2.000. Então, estou trocando um notebook que custa R$2.000, por exemplo. E a pessoa, em contrapartida, ela está me entregando um celular e uma quantia em dinheiro. Vamos imaginar que ela me entregou um celular que vale 1.500 e está me passando 500. Isso é troca. Troca com saldo, porque o objeto que me está sendo entregue vale mais do que a quantia em dinheiro que me está sendo passada. Agora, se ela me passa, sei lá, um outro celular, mas um celular que custa 700. Agora, a maior parte é em dinheiro. Aí eu tenho compra e venda. Então, a diferença é isso, né? O quanto é coisa e o quanto é dinheiro. Basicamente, essa é a diferença entre eles, né? Na compra e venda, na verdade,
ela vai seguir muito a estrutura, desculpe, a troca, na verdade, ela vai seguir muito a estrutura da própria compra e venda, da maneira como algumas coisas são previstas e estabelecidas, né? Por isso que o código coloca isso de uma maneira tão pequena, tão concisa, em um único artigo. Se eu vou ao artigo 533, que é o artigo que fala da troca, ele diz o seguinte: aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Aí vem o inciso 1. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Aqui nós temos uma previsão legal de como serão divididas as despesas com a troca, né? A ideia do código é as despesas serão rateadas, né? Meio a meio. E inciso 2, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendente e descendente, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Aqui nós temos mais um impedimento, que é muito comum esse tipo de impedimento em contratos entre ascendentes e descendentes. Isso acontece, por exemplo, nós já comentamos sobre isso, né? Um pai não pode vender uma parte de um imóvel seu para um dos filhos sem a concordância da esposa e dos demais filhos. Já conversamos sobre essas limitações. E isso também acontece na troca. Então, é anulável esse negócio se houver uma troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes. Pegadinha clássica de prova de teste seletivo, de concurso. Primeira pegadinha, e essa é uma pegadinha mais óbvia, que é a troca de nulo para anulável. Nós falamos que é anulável. Isso é tranquilo. Qual é o outro ponto que nós temos que considerar? O que é anulável é se a troca for desigual. Se a troca respeitar critério de igualdade, a troca ela é perfeitamente válida. O contrato será perfeitamente válido. Ele não poderá ser questionado pelo cônjuge ou pelos demais filhos. Então, pensa comigo, que um pai ou uma mãe vendeu para uma filha, trocou com uma filha veículos. Fez uma troca de veículos. Então, ele pegou um carro, a mãe pegou um carro dela, passou para a filha, e a filha passou o carro dela para a mãe. Isso é uma troca. Essa troca ela é válida? Resposta do direito: depende. Quanto vale o carro da filha? O carro da filha vale 30 mil. Quanto vale o carro da mãe? O carro da mãe vale 60. A filha passou a diferença em dinheiro? Passou. Então é válido. Perfeitamente válido. Certinho. Agora, a filha passou a diferença em dinheiro? Não. Eles fizeram essa troca e é uma troca desigual. Eu entreguei um carro de 30, peguei um de 60. Saí no lucro, a filha. Isso pode ser anulado. Tem que ser desigual para ser anulado. E por quê? Tem um sentido nisso. Porque pense, eu estou trocando, eu, detentor do patrimônio, um patrimônio maior e estou ficando com um patrimônio menor. Os meus herdeiros lá na frente são prejudicados com isso. Se eventualmente uma hora eu vou morrer mesmo, então eu estou prejudicando os herdeiros fazendo esse tipo de coisa. Então isso é um caso de anulabilidade, mas tem que ser desproporcional. Se a troca for equivalente, não se pode fazer absolutamente nada. Ok? Tudo certo sobre troca? O Zoom ainda não me deu nenhum aviso de queda, né? Então, por enquanto, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai. E aí vamos chegar no contrato estimatório, que é o terceiro contrato previsto pelo Código Civil. E o contrato estimatório, ele está lá no artigo 534 até o 537. Contrato estimatório, ele é previsto a partir do artigo 534. Bom, o contrato estimatório ele é bastante conhecido no nosso meio, assim, no meio dos dias a dias, né, da realidade da vida. Tanto que o contrato estimatório ele também é chamado de contrato de venda em consignação. A ideia do contrato estimatório é também a ideia de venda em consignação. Primeiro ponto importante do contrato estimatório: é só para bem móvel. Não se tem contrato estimatório para bem imóvel. Então, contrato estimatório ou contrato de venda em consignação, ele é exclusivo para bens móveis.
Então, bens que possuem, na sua essência, uma mobilidade, né? E qual é a ideia do contrato estimatório, né? Por exemplo, no dia a dia, como nós estamos comentando, a gente observa que as pessoas chamam muito mais isso de venda em consignação do que estimatório. A gente passa, por exemplo, numa garagem, aí você coloca lá, pegamos veículo em consignação. O que é pegamos veículo em consignação? Realizamos contrato estimatório. Mas por que o código chama de estimatório e não venda em consignação, como é o comum? Existe uma lógica por detrás disso. Chama-se de estimatório porque o dono da coisa estima o valor que ele quer pelo produto. Ele faz essa mensuração. E aí ele entende que ele não tem o know-how, não tem conhecimento, ou contato, ou visibilidade para vender a sua coisa. Ele sabe o quanto ele quer, porque ele estimou a coisa, né? Analisou, valorou, e ele leva a um lugar, se for um veículo, a uma garagem, por exemplo, e deixa o veículo lá para ser vendido. E aí você fala lá para o dono da garagem, eu quero tanto. O que você pegar para mais é seu. Mas a minha parte é tanto. Isso é contrato estimatório. Tanto que isso não tem nada a ver com contrato de comissão. A gente vai ver contrato de comissão lá na frente. Porque na venda estimatória, no contrato estimatório, a gente não trabalha com comissão. Porque o vendedor, no caso, né, a pessoa que vai vender o seu bem, ele vai ganhar aquilo que ele conseguir receber a mais do que o que você quer. Então, se você está querendo assim, eu entrego, porque ele aceita se ele quiser pegar o veículo para vender, por exemplo. Né? Então, ele não é obrigado a pegar. Eu levo lá um carro e falo assim, eu quero 30 mil no carro. Eu sei que o carro vale mais que isso, mas 30 mil eu estou feliz porque a concessionária me ofereceu 25, exemplo. Então, 30 mil eu ainda estou no lucro. Ele vai anunciar, se ele anunciar por 31, 32, 33, ele faz a renda dele, de acordo com aquilo que ele puder lucrar. Então, a gente não trabalha com comissão neste caso, porque o lucro do indivíduo que está vendendo vai ser aquilo que ele conseguir receber para além, né? Vai ser aquilo que ele vai conseguir receber para além do que foi pedido pelo dono da coisa, né? Então, nós temos essa figura do contrato estimatório. Olha o que o artigo 534 do Código Civil nos apresenta, né? E aí diz o seguinte: pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário. Vamos identificar essa nomenclatura. Se você está com o código aberto, agora é uma hora de anotar. O consignante é o dono da coisa. Consignatário é a pessoa em que eu estou entregando o meu bem para que ela realize a venda, por exemplo. Tá? Aqui a gente não está falando de comprador-vendedor. O contrato estimatório é uma relação entre o dono da coisa e o intermediário, a pessoa que vai intermediar a venda, no caso, né? Então, pelo contrato estimatório, o consignante, ou seja, o dono da coisa, entrega bem móvel ao consignatário, ao vendedor, por exemplo, que fica autorizado a vendê-los, a vender a coisa, né? Pagando aquele o preço ajustado, que você pode entender, o preço estimado, o preço considerado como adequado, né? Salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. E aí, como que isso funciona? O contrato estimatório pode ser fixado um prazo para que a pessoa realize a venda. Vencido esse prazo, devolve-se o veículo, o bem, para o dono. Não conseguimos vender, então ou você abaixa o tanto que você quer, desse jeito não está dando certo. Então, esse intermediário, né, o consignatário, ou ele vai dar o dinheiro que o dono pediu, ou ele vai devolver o bem, vai restituir a coisa. É nessa estrutura que vai acontecer o contrato estimatório, né? Alguns outros artigos para a gente destacar, nós temos 4 artigos aqui. Artigo 535, o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. E aqui é um problema que a gente observa muito em alguns processos judiciais. Vamos traduzir o artigo 535, né? Se eu, dono do carro, vamos trabalhar com o carro, que é uma coisa mais comum que a gente tem. Levo ele numa garagem e o cara da garagem aceitou ficar com o carro. Qualquer coisa que acontecer com o meu veículo, a responsabilidade é do dono da garagem.
ainda que não tenha acontecido por culpa dele. E ele vai ter que me ressarcir o prejuízo. Então, se o carro se perdeu, temos aqui mais uma exceção do res perit domino, porque se o carro pereceu na garagem, não é o dono, o consignante, que vai ter o prejuízo. Ele vai poder ser indenizado pelo consignatário. Então, nós temos a responsabilidade do consignatário em manter a coisa, em cuidar da coisa, em zelar da coisa, até ela ser vendida ou até ela ser devolvida para o consignante, para o dono, né, para o real proprietário. Isso é muito importante. E aí nós temos também mais um desdobramento, artigo 536. O contrato estimatório ele é previsto por poucos artigos, mas são previsões muito importantes. E olha o que fala o 536. A coisa consignada, ou seja, o meu carro que está lá na garagem, ele não pode ser objeto de penhora, de sequestro, né, de bloqueio, por credores do dono da garagem, por credores do consignatário, né? O consignatário, no nosso exemplo, é o dono da garagem. Então, vamos imaginar que o dono da garagem está devendo um monte. Aí chega lá o oficial de justiça para cobrá-lo, vê aquele monte de carro no pátio, tem carro que é da garagem, pode penhorar tudo. Agora, carros que estão lá em consignação não podem ser objetos de penhora, porque não pertencem ao domínio, né, à propriedade do consignatário. Ele está lá por conta de um contrato estimatório, certo? E, por fim, artigo 537, o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Tá, o que é isso? Se eu entreguei um veículo, um bem móvel que for, qualquer um, para alguém vender para mim, eu não posso vender por fora. É isso que está falando o último artigo do contrato estimatório. Então, ou eu espero o consignatário me devolver o bem, para daí eu vender, ou, se eu não quero esperar, eu vou acreditar que ele vai vender. Agora, a partir do momento que eu entreguei isso para alguém e fiz um contrato de venda em consignação ou um contrato estimatório, eu não posso tentar vender por fora enquanto este objeto não voltar para mim. Beleza? E com isso, a gente fecha a figura do contrato estimatório, ou dessa também chamada venda em consignação. O próximo contrato que nós temos é doação. E se nós formos pensar nos contratos mais importantes, no sentido de serem usados e falados e cobrados e trabalhados, nós temos dois: compra e venda e doação. Doação é um contrato enorme, tanto que a gente tem o material que é na sequência, né, do contrato estimatório, que já começa a doação, e depois nós temos mais um material que já está também no seu Moodle, falando todo sobre venda, sobre doação, sobre esse tipo de contrato. Nós não vamos começar doação hoje, nós vamos falar de doação na quarta-feira. Então, eu quero, qual que é a situação, inclusive, que foi combinada entre os professores. Nós vamos conduzir as aulas nos dias previstos, nos horários previstos, mas como nós também estamos tendo que montar material, postar material lá no Moodle e tudo mais, as aulas não necessariamente terão o mesmo tempo. Mesmo porque em sala de aula a gente tem tempo de chamada, tempo de quadro, um bate-papo, alguma coisa. Então, as aulas aqui acabam rendendo mais. Mas a gente vai falar sobre doação na quarta-feira. Quarta-feira, às 7 horas, nós teremos o nosso encontro. Vou mandar para você o link para a gente se encontrar para falar sobre doação. O meu objetivo é tratar de toda a doação na quarta-feira. Se não der, a gente termina a doação na quinta, mas semana que vem encerramos doação. E assim a gente vai cumprindo o cronograma até isso se resolver em algum momento. Alguém ficou com alguma dúvida, quer falar alguma coisa, deixar alguma coisa? Carlos está aí, é para fazer o coração. Carlos, me situe o que é para fazer. Que a outra vez você me falou para fazer o coração e eu já tinha saído no YouTube. Então, eu preciso saber se é para fazer ou se não é para fazer. Tá, mas é com uma mão só, Carlos, ou é com as duas? Me avise, jovem, como que a gente faz esse tipo de coisa. Com as duas mãos, olha que lindo. Ó. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Eu não apareço daí, né? Olha que maravilha. Todo mundo fazendo, olha que bonitinho, porque o Carlos vai fazer vai tirar uma foto disso. Faz aí, cambada.
Todo bonitinho. Isso, faz, isso. Faz, Mauro. Isso mesmo, Mauro. O senhor tem que fazer também. Tem que ter ponta esse coração, isso mesmo. Pronto, Carlos. Não vai aparecer, não, Carlos? Picareta. Cadê, Carlos? Mas é. Gente, então boa noite para vocês. Se cuidem. Juízo nesse momento, muita paciência e respira fundo, vai passar. Tá difícil, mas vai dar certo. E a gente vai se vendo. Bom final de semana a todos. Até mais. Beijos e abraços para todo mundo. Obrigado pela presença, participação de vocês e vamos seguir. Tchau, gente. Tudo de bom. Nos vemos quarta-feira na próxima aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.